Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, estamos no último domingo do mês de setembro, mês da Bíblia, e queremos agradecer a chegada da primavera na última quarta-feira e também a chegada da irmã chuva na última sexta-feira, a chuva tão esperada. Nós tivemos uma semana de intenso calor e a chuva veio para melhorar a temperatura e a qualidade do ar. Então nós temos sempre que agradecer, gente. Agradeça e agradeça. Essa é uma atitude que nós devemos ter no nosso coração. Precisamos cultivar a gratidão. Às vezes pedimos e não sabemos agradecer. Então agradecer a irmã Chuva que veio. Uma mãe me disse assim: ai padre, minha filha quer saber por que o senhor chama a chuva de irmã. Eu não, São Francisco. São Francisco chamava tudo de irmão e irmã. Irmão sol, irmã lua, irmã água, irmã chuva. Porque nós precisamos ter uma relação de fraternidade universal com todas as criaturas. Então São Francisco lá no século XIII já tinha essa percepção. E nós agora que estamos entendendo um pouquinho, agora, está demorando ainda, né? De ter essa percepção assim, de fraternidade universal, de uma boa relação com toda a natureza, com a criação. Tudo é irmão e irmã, tudo tem que ser respeitado. Bom, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra também a Bíblia, o dia da Bíblia. Na verdade, o dia da Bíblia é na próxima quarta-feira, dia 30. Por quê? Dia 30 nós celebramos São Jerônimo. Jerônimo foi aquele que fez a tradução da Bíblia para o latim, para a língua comum da época. Porque a Bíblia, uma parte foi escrita em hebraico e outra em grego. Essas duas línguas não eram de conhecimento de todos. Então São Jerônimo por anos se dedicou a fazer a tradução para o latim, para a língua comum da época, para que a palavra de Deus se tornasse acessível. Então olha o esforço que esse homem fez para que a gente pudesse ter acesso à palavra. E hoje nós temos quantas traduções da Bíblia, um preço muito baixo, né? Não é um livro caro, e a gente não valoriza. Não valoriza. Veja que interessante na história, como a gente vê a história. Por isso São Jerônimo é o padroeiro, né, da Sagrada Escritura, daqueles que estudam a Bíblia. Por isso setembro é o mês da Bíblia, por conta de São Jerônimo. E também dia 30 é o dia da secretária, porque São Jerônimo escreveu muito, né? É o papel da secretária anotar, escrever. Então, para quem tem secretário, e a secretária do lar também merece ser homenageada nesse dia aí, né? Dia 30, dia da secretária e do secretário. Bom, a palavra de Deus as crianças trouxeram com muita alegria, representando os apóstolos. A nossa fé é católica, apostólica e romana. Os apóstolos que transmitiram a palavra de Deus. E essa palavra chegou até nós. Então os 12 apóstolos, a luz que acompanha a Bíblia. Porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aqui também nós temos a palavra de Deus, hoje com o sal e a luz. Porque Jesus nos disse que nós somos sal na terra e luz no mundo. E o mundo precisa da nossa luz. E o mundo precisa do nosso sal. Todos nós podemos colaborar para que a luz supere as trevas. Cada um de nós, se colocar uma pequena chama nas trevas, na escuridão, essa chama vai ter mais força do que as trevas. Se a gente colocar uma pitadinha de sal na nossa vida, sem excesso, porque o sal faz mal, uma pitadinha de sal na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família, a nossa vida vai ter mais sabor. Então o mundo hoje precisa de luz e de sabor.
E Jesus há 2000 anos já falava sobre isso. Vós sois o sal, vós sois a luz. Numa situação como a nossa hoje, no Brasil e no mundo, marcada pelas trevas, hoje mais do que nunca precisamos da luz. Numa situação marcada pela falta de sabor, mais do que nunca precisamos de sal, de dar sabor à nossa vida. E a primavera nos introduz nessa dinâmica de vida, de sabor, de luz. Então vamos pedir a Deus que a palavra de Deus seja a fonte da nossa luz e a fonte do nosso sal. E que a gente possa orientar a nossa vida pela palavra de Deus, gente. Nós temos hoje, com o progresso da tecnologia, da comunicação, da internet, nós temos hoje acesso facilmente a qualquer palavra. As redes sociais estão aí, em tempo real. A questão é discernir o que é palavra de vida e o que não é. Às vezes a gente segue palavras que estão por aí, na rede, mas que não tem fundamento, não tem consistência, não tem veracidade, e a gente segue aquelas palavras. E o pior, a gente passa um monte de besteira, né? E a palavra de Deus, essa sim, essa é a palavra. A palavra. Então, o que está orientando a minha vida? É a palavra de Deus ou as palavras que estão soltas por aí? O que é verdade, o que é mentira? O que tem consistência, o que não tem? O cristão precisa ter senso crítico e saber qual palavra colhe e qual palavra rejeita. Senão a gente fica perdido, confuso, e não vamos para lugar nenhum. Então vamos pedir que a palavra de Deus nos ilumine, nos dê a sabedoria, transforme a nossa vida, para que a gente possa viver essa palavra e que essa palavra transforme a nossa vida e a nossa sociedade. Bom, queridos irmãos e irmãs, falando em palavra de Deus, na missa a gente vem para ouvir a palavra de Deus, não é do padre não, de Deus. Tanto é que a primeira leitura é a palavra da Bíblia, a segunda leitura é da Bíblia, o Evangelho é da Bíblia e o Salmo é da Bíblia. É palavra de Deus. O padre apenas tenta atualizar a palavra para os dias atuais. Só isso. Mas é a palavra de Deus que tem força para transformar a nossa vida. Então vamos começar com a segunda leitura. E a segunda leitura, Tiago anda bem nervoso, né? Vocês viram. Semana passada, né, ele deu uma bordoada em nós, hoje mais um. Vamos ver na próxima, né? Porque é palavra de Deus. E uma palavra que não mexe, não é a palavra, né, gente? A palavra de Deus tem que mexer, né? Tem que sacudir. E o que diz Tiago, hein? Em poucas palavras? Que muitas riquezas, elas são fruto da injustiça. Isso é uma pura verdade. Desde lá, né? Há 2000 anos atrás, quantas riquezas são resultado da injustiça, da exploração. E hoje, na época não tinha um sistema neoliberal. Imaginem quantas pessoas ficaram ricas só com o aumento do dólar na última semana. Vocês não imaginam. Só atrás de um computador manipulando. O sistema é cruel. Isso é no mundo todo. Tem gente que ganha dinheiro só manipulando informação. Só tentando. Enquanto a maioria sofre. Então veja, há muitas riquezas que são geradas pela injustiça. E o que diz Tiago? Que é esse pecado que chega aos ouvidos de Deus. Olha que interessante. Esse é o pecado que chega ao céu. Então aqui nós temos um elemento interessante. Às vezes a gente fica preocupado com coisinhas pequenas, um pecadinho aqui e ali, e a gente deixa de mexer nesses pecados. São esses pecados contra a justiça que colocam a vida em risco. São esses pecados que chegam aos ouvidos de Deus. Só que quando a gente fica falando em coisinha pequena, boba,
É porque a gente não quer mexer nesse pecado aí. A gente não quer mexer aí na injustiça, na exploração, na ganância. A gente fica ali nas coisinhas menores. Isso é cinismo. Isso é cinismo. Quando a gente não enfrenta o que tem que ser enfrentado, fica pondo foco em coisas menores. E Tiago hoje fica muito direto. A injustiça é um pecado gravíssimo. A exploração do pobre, do trabalhador, do menor, levar vantagem em cima dos outros, em cima de crise, levar vantagem em cima da crise. Isso é diabólico. Além de ser pecado gravíssimo. Isso é pecado grave. Só que a gente não mexe nisso. E o Papa Francisco mexe. Foi em Cuba, foi lá nos Estados Unidos. Onde vai ele fala dos pobres, da injustiça. Esse sim. Põe o dedo onde tem que ser posto. Enquanto a gente fica lá com outras coisas pequenas, menores. Bom, e Tiago nos ajuda, né? Ele nos provoca, todos nós. Estamos todos envolvidos aí. Bom, vamos ver a primeira leitura. Também outro tema interessante. O Espírito de Deus é derramado sobre todos. Não tem privilegiados, melhores ou piores. Dois não estavam ali na tenda, também receberam o Espírito de Deus e foram capacitados para profetizar. O que é profetizar, gente? É denunciar e anunciar. Denunciar o erro e anunciar a verdade. Denunciar a injustiça e anunciar a justiça. Isso é profetizar. Então aqueles dois que não estavam na tenda também estavam profetizando, fazendo a mesma coisa que os outros. Mas sempre tem um para estragar, né? Foi lá um jovem e disse assim: aquele não estava na turma. Aí Josué foi lá para Moisés e falou: ele não estava na turma. Então mande que eles se calem, que eles se calem. Até hoje nós temos essa situação. E às vezes dentro da igreja. Mas ele não vem a missa. Ele não é cristão. Não sei o quê. Não sei o quê. E a pessoa está fazendo bem. E a gente coloca empecilho para a pessoa que está fazendo bem. Outra coisa gravíssima é que nós também caímos. A gente acha que o bem é patrimônio só nosso. E aí vem uma palavra forte. Tem gente que faz o bem mesmo não tendo uma fé concreta, mesmo participando de outras religiões, outras denominações, mesmo sendo ateu. Tem pessoas que fazem o bem muito mais do que esse padre que está falando com vocês. E eu conheço. E a gente quer pôr todo mundo no mesmo grupo e só nós fazemos o bem. Então isso é um risco que nós corremos. E aí no Evangelho, já pulo para o Evangelho, a mesma situação. Tinha alguém lá expulsando o mal. Expulsar o demônio, gente, é expulsar o mal. E o mal está presente em nós e na sociedade. Alguém, um homem, estava fazendo bem, expulsando o mal. E aí João foi para Jesus e disse: ele não é dos nossos, é melhor que ele se cale. E Jesus disse: quem não é contra nós é a nosso favor. Eles estavam expulsando o mal em nome de Jesus, do modo dele. Não sei se era católico, se não era, se era evangélico, se não era, se tinha fé ou se não tinha. O fato é que eles estavam expulsando o mal. E esse é papel não só do cristão, é de todo ser humano, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos. As sementes de Cristo foram espalhadas sobre todos. Então cada um a seu modo pode sim fazer o bem, não é privilégio nosso. Então nesse texto nós temos uma questão ecumênica. Cristãos de várias denominações que fazem o bem, não cristãos que fazem o bem, pessoas sem fé que fazem o bem.
Mas quem faz o bem está fazendo em nome de Jesus, porque Jesus é o amor verdadeiro. Ainda que a pessoa não professe a fé, ela está fazendo o bem. E nós temos um teólogo muito interessante, um alemão, Hanner. Ele dizia assim, que essas pessoas que vivem como cristãos são chamados de cristãos anônimos. Ou seja, mesmo não professando a fé em Jesus, vivem como se fossem cristãos. E até nem é mais do que nós que professamos. Olha só que interessante. Então tem muita vida fora da igreja também, é isso. E o Espírito Santo não está só entre nós. Tem muita vida fora da igreja, dentro da igreja. O ideal é lógico que as pessoas participem, venham para dentro. Mas quem não está dentro também pode fazer o bem. É isso que Jesus quer mostrar. O importante é que todos se unam, todos façam aquilo que é possível para expulsar o mal da injustiça, da corrupção, que está presente em nós e na sociedade. Não só na sociedade, em nós também. Cada um pode expulsar o mal, né? E aí depois da segunda parte do Evangelho, já vou terminando. Aquele homem estava expulsando o mal. Aí Jesus agora diz que nós devemos expulsar o mal que também está dentro de nós. Por isso que Jesus disse: se o teu olho te leva a pecar, arranque. Se tua mão te leva a pecar, arranque-a. Se o teu pé te leva a pecar, arranque. O que Jesus está dizendo, gente? Que nós precisamos identificar aquilo que nos leva a pecar. Não é o olho como órgão, nem o pé nem a mão como membro do corpo. O que me leva a pecar? O que me leva a pecar? O que me afasta de Deus? O que me leva a praticar a injustiça? O que me leva a ter ganância e passar por cima dos outros? É isso que nós precisamos identificar. E depois, no segundo passo, pedir a Deus a graça de cortar isso pela raiz. Entendeu? É cortar o mal pela raiz. Então, para que isso aconteça, primeiramente, são 3 passos. Primeiro, ter humildade. E aqui o Salmo, gente, diz assim, olha que interessante. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as faltas que não vejo. Olha que bonito. Todos nós temos nossas faltas, né? E preservai o vosso servo do orgulho, que o orgulho não domine sobre mim. Bom, então, para que a gente possa identificar quais são os nossos pecados e o que nos leva a pecar, a causa dos nossos pecados, nós precisamos ter humildade, porque o orgulho não vai nos permitir isso. Humildade de reconhecer que somos pecadores e precisamos então melhorar. Depois, o segundo passo, identificar a partir da humildade o que me leva a pecar, as causas que me levam a pecar, contra mim, contra a família, contra os irmãos, contra a sociedade. E o terceiro passo, depois de identificar as causas, aí vem a parte mais difícil, cortar pela raiz, né? Pedir a Deus a graça e se libertar daquilo. Aí então nós estamos expulsando o mal que está dentro de nós. Então no início, alguém expulsando o mal que estava fora, agora expulsar o mal que está dentro, que causa em nós o pecado, que produz em nós a injustiça, como ouvimos na segunda leitura, que gera em nós divisão, orgulho, como ouvimos na primeira leitura, não aceitação do outro, não aceitação do diferente. Isso tudo tem que ser eliminado no meio de nós, e que todos nós possamos, crentes e não crentes, católicos e não católicos, cristãos de várias denominações, que todos nós possamos nos empenhar na luta contra o mal, sabendo que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos nós, e todos nós estamos capacitados para lutar contra o mal que está fora de nós e contra o mal que está dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.